Peço a gentileza de vocês que evitem as citações à Conmebol Sul-Americana por conta dos regulamentos da competição e da apresentação ser na véspera da partida. Rui, boa tarde, a palavra é sua. Bom, boa tarde a todas, a todos. Presidente Macis, Rafinha. Hoje é um dia de muita alegria para todos nós. É um dia, eu diria, quase histórico, né? Até histórico, porque o Felipe me comentava que só 4 treinadores na história do São Paulo voltaram pela terceira vez. É um dia muito especial para todos nós, sobretudo para mim, de ter de volta o Dorival Júnior como comandante do São Paulo Futebol Clube. E antes de passar a palavra a ele, eu queria fazer um esclarecimento que me parece muito importante para que esse ônus e essa resposta não seja do Dorival no primeiro dia que ele aqui chega. A respeito das especulações que se faz em relação ao atleta Arboleda. O Arboleda está treinando separado, permanecerá treinando separado e não será reintegrado ao elenco do São Paulo. Isso é uma decisão da diretoria, tomada antes da chegada do Dorival, por todos os motivos que vocês já conhecem, não há necessidade de eu repeti-los aqui. Então, esse é um esclarecimento que eu entendo oportuno. E o outro esclarecimento é muito mais contar um pouco de um bastidor do que foi essa negociação com o Dorival, né? Nós chegamos na casa do Dorival, ele sempre nos recebe na sua casa, com a sua família, porque essa é uma decisão que, para ele, sempre foi muito além de um contrato. O Rafinha estava comigo. E eu diria que rapidamente a decisão de voltar ao São Paulo foi estabelecida por ele, né? E eu gostaria de aproveitar esse momento para compartilhar com o torcedor de São Paulo que o Dorival, depois de quase 10 anos, aceitou um contrato de 6 meses. O Dorival nunca faz um contrato de 6 meses. E vocês que acompanham o futebol e sabem os valores que o mercado trata e quanto o Dorival é importante nessa indústria, a qualidade que ele tem, o que ele entrega para os clubes onde ele trabalha. E o Dorival, inclusive, aceitou um valor inferior àquele que ele tinha por contrato no clube em que ele trabalhou anteriormente. Então, são 3 episódios que eu quero relatar. E o terceiro, que eu acho importante esclarecer ao torcedor, quando o Dorival aceita um convite irrecusável de estar na seleção brasileira, ele em nenhum momento exigiu nada além daquilo que ele tinha de direito, que era a premiação pela conquista da Copa do Brasil. E esse prêmio foi pago de forma parcelada, com toda a compreensão dele, dos seus representantes, do seu representante. E isso demonstra a conexão que esse grande profissional tem. Ele é um profissional, portanto, tem que buscar os melhores contratos, os melhores caminhos, as melhores remunerações. Mas sempre que se fala com o Dorival sobre São Paulo, ele envolve não só uma decisão dele, ele envolve toda a família. Nós chegamos a jantar, né, Rafinha, com a família. Naquele momento não tínhamos ainda a decisão, faltavam alguns detalhes, mas eu queria transmitir ao torcedor de São Paulo o esforço que o Dorival fez para estar aqui conosco e aceitar um contrato de 6 meses, um profissional do nível dele, que certamente ao aceitar essa proposta renuncia a outras, foi algo que me chamou muita atenção a mim e do Rafinha. Então eu queria fazer esse esclarecimento ao nosso torcedor e desejar ao Dorival sempre o melhor, né? Que seja mais um momento de conquistas, de retomada de caminhos vitoriosos, que é o que nós acreditamos e confiamos que o Dorival fará aqui no São Paulo. Seja muito bem-vindo, Dorival. Obrigado. Vamos então agora dar início à entrevista coletiva. Dorival, bom, boa tarde, seja muito bem-vindo, você conhece muito bem aqui, e é justamente sobre isso que eu queria te perguntar. É óbvio que um convite de um clube da grandeza do São Paulo é quase que recusável, mas o clube hoje enfrenta vários problemas, enfrenta problemas financeiros, enfrenta problemas políticos, só que você tinha deixado para trás uma história de conquista, uma história de uma relação muito intensa com o torcedor e com o clube. Eu queria saber se essa tua história e o fato de você ter saído de uma maneira que é muito incomum, né? Você não foi demitido, você foi para a seleção brasileira. Se tinha ficado a sensação de que você precisava voltar ao São Paulo e se isso pesou nesse momento. Obrigado, Dorival. É interessante, né? Porque eu acho que a gente se reporta apenas a última passagem, que foi justamente a passagem que também me deu a oportunidade de estar na seleção. Mas eu acho que a minha carreira foi pautada e construída, acredito eu, muito em cima de uma ética que eu sempre defendi em todos os momentos.
Tanto é que a minha primeira passagem aqui em 2017, o clube se encontrava em zona de rebaixamento, uma situação muito complicada, muito difícil, com problemas um pouquinho que talvez aí um pouco diferentes daqueles encontrados nesse momento, mas problemas muito sérios também. E aquilo foi uma primeira passagem, a recuperação dentro da competição, o segundo turno chegando praticamente até a última rodada, nós éramos líderes do segundo turno daquele ano, e foi um trabalho muito difícil, muito complicado, que exigiu muito de todos. A partir daí, a vinda para 2023, também uma situação difícil, porém com objetivos muito claros daquilo que nós queríamos. Os jogadores entenderam a mensagem, entenderam o contexto e juntos fomos atrás de um objetivo único e aquele que faltava, né, a galeria do São Paulo. A partir daí veio um convite da seleção, e eu sou da época em que o mais importante para qualquer profissional dentro do futebol era justamente você ter a oportunidade de vestir a camisa. Você estava sendo chamado a servir o seu país, e foi assim que eu encarei aquele momento, aquele convite, aquela situação. Para mim era um objetivo de vida. Então, em momento nenhum, denegri a imagem da instituição. Ao contrário, eu acredito que tenha valorizado por ter novamente um treinador que estava no comando da sua equipe, representando o clube dentro da seleção brasileira. Eu acredito que tenha ficado, sim, aquele sentimento, naturalmente, de, primeiro, um agradecimento a todo o carinho que eu recebi aqui dentro, e nesse período todo fora do clube, mesmo estando trabalhando numa equipe co-irmã, eu percebia o carinho do torcedor são paulino andando, porque eu não deixo de frequentar, tenho uma vida normal aí fora, e eu percebi esse carinho do torcedor são paulino. Então, para mim, é uma satisfação, é um prazer poder estar voltando pela terceira vez, disposto, preparado, e eu não tenho dúvidas que farei o meu melhor para que as coisas aconteçam novamente. Dorival, tudo bem? Boa tarde. Aqui do seu lado esquerdo, prazer em revê-lo, Eduardo Afonso da ESPN. Vou me ater à sua segunda passagem. Quando você chega, São Paulo ainda está em 3 competições, mas tinha um ambiente de vestiário muito tenso, e você, lembro da sua entrevista aqui, o quanto você foi reconciliador, o quanto você já colocou claramente o potencial do time de São Paulo, e o resto se transformou em história com a sua motivação, título da Copa do Brasil. Também naquela época o São Paulo tinha dificuldades de contratação porque tinha uma dívida muito alta. Esta vez, além de tudo isso, continua com uma dívida alta, continua com um ambiente, se não ruim entre os jogadores, mas com 5 partidas sem vencer, tem 2 adendos. Primeiro, a crise política do clube, desde o final do ano passado, em todos os poderes, e isso claramente, dito por outras pessoas, reflete. E segundo, uma pressão muito grande da torcida em cima do Rui Costa, o executivo de futebol. Em cima desse novo cenário, esse desafio é o maior de todos para você aqui no São Paulo? Primeiro, eu acho que eu vivenciei todo tipo de situação dentro da minha carreira, dentro da minha vida. Coincidentemente, o meu último trabalho também tinha características muito próximas, muito iguais assim àquilo que nós estamos vivendo nesse momento. Eu só gostaria de passar um fato que, para mim, é fundamental. Eu estou aqui dentro hoje também muito pela presença de 3 pessoas que eu tenho tido uma convivência muito grande nessa última passagem. Rafinha, presidente, e o Rui. Porque são pessoas que eu conheço, que eu confio, que eu sei do potencial de cada um deles, sei da entrega que está existindo, sei do comprometimento que existe, e eu não tenho dúvidas que nós juntos poderemos fazer um clube ainda mais forte. É só termos um pouco de tranquilidade, de equilíbrio, pedir ao torcedor que novamente volte à sua casa, volte ao Morumbi,
que nós tenhamos o nosso torcedor de volta, acreditando muito numa recuperação dessa equipe. Eu acho que dentro do próprio campeonato manteve uma postura sempre muito competitiva, fruto do trabalho aqui desenvolvido pelo Crespo, pelo Roger, e que nós vamos tentar dar seguimento, aproveitando o máximo possível de cada um desses trabalhos, para que nós possamos continuar com, no mínimo, essa colocação que a equipe vem mantendo nesse momento e que é elogiável e nós temos que reconhecer. Então, com tudo que está acontecendo, o São Paulo ainda se mantém numa posição de destaque na competição. Nós precisamos, naturalmente, de uma reação rápida. Isso conta com a participação de todos que aqui estão, não apenas de setores do clube. Eu acho que nós precisamos do apoio de todos, nós precisamos de uma reação rápida, nós precisamos de uma percepção de que todos nós precisamos de algo mais, de melhorarmos aquilo que nós estamos fazendo até esse momento, para que nós possamos reconstruir esse último momento da equipe. Até porque esses mesmos elementos já demonstraram em outras situações que apresentam, que possuem capacidade para reverter esse quadro. Eu acho que essa é a confiança que nós temos e eu espero que tudo aconteça. E eu conto muito com o apoio desses profissionais que aqui estão, porque eu sei da capacidade e das qualidades de cada um deles. Dorival, tudo bem? Boa tarde. Giovanni Chacon, da Jovem Pan. Claro que quando você está treinando um clube ou não, tenho certeza que você e toda a sua comissão, que a gente conhece aqui desde essa última passagem, sempre observam os times, como eles desempenham, como eles têm jogado. Então você sabe muito bem como é que vinha sendo a trajetória do São Paulo nesses últimos jogos. E falando mais especificamente de campo, o que você acredita que vai ter que ser modificado, que vai ter que ser adaptado, melhorado, onde você acredita que serão os primeiros pontos de ataque seu para a melhoria do São Paulo dentro de campo, agora nesse curto tempo antes da pausa para a Copa? Primeiro passa pelo posicionamento de atletas. Se não houver uma recuperação da confiança de cada um deles, dificilmente você alcance qualquer outro quesito, qualquer outra situação que faça com que exista uma melhora relativa e direta e rápida. O que nós precisamos percebemos que só um trabalho em conjunto de todos fará com que nós tenhamos condições de podermos alcançar um momento como esse. Eu acho que o Campeonato Brasileiro ele provoca isso em todas as equipes, oscilações dentro de uma competição onde você está também disputando outras mais. Então fica muito difícil, às vezes, você preparar uma equipe para um domingo e essa mesma equipe dar a mesma resposta positiva no meio de semana seguinte. São várias competições, são várias situações, e isso às vezes complica muito. Por isso que essas oscilações elas acontecem com as equipes que estejam pontuando os campeonatos brasileiros em todos os anos e com os mesmos resultados que estejam acontecendo nas demais Copas, que exigem demais, porque são decisões intercaladas com jogos fundamentais e importantíssimos de classificação a cada rodada. As pessoas às vezes não percebem, eu falava isso já lá atrás, que dificilmente, se continuarmos com esse desenho de competições, nós teremos uma mesma equipe ganhando, como já aconteceram, as 3 competições mais importantes do Campeonato Brasileiro, dos clubes brasileiros. Nós dificilmente teremos isso, porque em algum momento, mesmo tendo equipes sólidas, consistentes, com grandes elencos, nós teremos condições dessas mesmas equipes manterem o mesmo padrão em todas as competições. Teremos um ou outro caso esporádico, mas podem ver que nos últimos anos dificilmente isso tem acontecido. No máximo alcançam 2 resultados em 3 possíveis. Por isso que acabam penalizando as melhores equipes
das competições. Nem sempre essa equipe será ou terá condições e possibilidade de estar brigando nas 3 frentes mais importantes de todas as nossas competições. Então, o que eu vejo é uma dificuldade grande, mas o primeiro passo tem que ser dado internamente. Nós temos que tentar encontrar tudo isso, resolvermos, apresentarmos sugestões após para que os jogadores possam também começarem a se ambientar e tentarmos, aos poucos, colocarmos aquilo que desejamos do nosso grupo. Aqui, boa tarde, Gabriel Sara, aqui, bancada tricolor. Dorival, eu queria te perguntar a respeito do quanto você ponderou o caos político que vive o São Paulo hoje. Você tem um cenário parecido também no Corinthians, né? De uma efervescência fora do campo. Quanto que você ponderou que você vai conseguir conduzir isso com a sua experiência para que isso não entre no vestiário? E ao Rui também queria perguntar sobre... Você iniciou a coletiva falando, né, que hoje é um dia muito importante para você. A gente está no dia 18 de maio, esse é o 3º técnico que passa nessa temporada, assim, no seu departamento, né? No seu departamento de futebol, que não é apenas você e o Rafa, por óbvio. Você entende que você tem um débito com o seu torcedor para o resto da temporada, que o Dorival vai ser importante para tentar corrigir a rota de uma convicção que foi no começo da temporada trocada? Obrigado. Bom, primeiro que eu tenho certeza que todo São Paulino de coração, ele vai abrir mão de qualquer pensamento político, daquilo que seja individual para o bem coletivo. Ele, antes de tudo, ele é um São Paulino. Independente de ser situação, oposição, eu não sei. Mas eu tenho certeza que esse camarada ele vai pensar muito, até porque ele tem o clube no coração. E se ele tem o clube no coração, ele precisa desse gestual, nesse momento, porque será muito importante a aproximação de todos os São Paulinos em prol da nossa instituição. E é isso que nós queremos. Não só chamando o nosso torcedor de volta ao Morumbi, mas, acima de tudo, que também esse ambiente ele possa, naturalmente, continuar acontecendo. É um caso à parte, lá dentro. É uma disputa, espero que seja a mais saudável possível, mas que, acima de tudo, entendam que o futebol precisa ter paz para que, na sequência, a gente possa encontrar caminhos importantes para o nosso clube. Bom, eu vou pegar essa resposta do Dorival. Eu acho que um ambiente de paz é importante para qualquer retomada, para qualquer caminho, e, evidentemente, além da qualidade pessoal e profissional e da história que o Dorival tem no São Paulo, a vinda dele, nós acreditamos que nos dará paz para essa retomada de caminho. A inconformidade do torcedor, a tristeza, a indignação do torcedor, inclusive em relação ao meu trabalho, é absolutamente aceitável e pertinente. Quem trabalha num clube como o São Paulo, da grandeza do São Paulo, tem que estar preparado para essa pressão, né? E todos nós que trabalhamos aqui não buscamos a troca do treinador como algo fútil ou algo que vai preservar a nossa integridade profissional. Quando nós decidimos mudar, essa mudança sempre é precedida de uma avaliação de que isso é necessário. E foi isso que nós fizemos nos 2 casos, né? Talvez, e eu acho que a tua pergunta me oportuniza isso, e eu não tenho nenhum problema em admitir isso, porque estou responsável pelo departamento, isso tem que ficar muito claro. Evidentemente que as análises e as decisões são compartilhadas, mas eu estou responsável pelo departamento. Eu não tenho nenhuma dúvida de que a mudança que antecede o Roger, que é aquela que gera a maior crítica do nosso torcedor e que eu respeito e aceito, ela foi necessária. Talvez, e eu tenho refletido muito sobre isso, talvez ela pudesse ter sido feita em outro momento. E eu não tenho nenhum problema em admitir isso, né? Mas trocar de treinador nem sempre é a melhor solução, e eu diria que o ideal é que o trabalho seja longevo, né? Por isso que a volta do Dorival ela tem um significado muito maior que a mera troca de um treinador. Nós trouxemos alguém que sempre estaria aqui conosco e que, se não esteve, porque recebeu um chamamento que é impossível recusar. Então, simbolicamente, a volta do Dorival, ela não é uma substituição meramente de um treinador, é a volta de alguém que tem uma conexão muito profunda com o nosso torcedor, com esse clube, conosco, porque nós convivemos muito aqui dentro, com toda a comissão técnica, mas, sem dúvida alguma, o ideal é que os trabalhos sejam longevos, e eu tenho absoluta certeza que o Dorival trará esse ambiente para que nós possamos desenvolver e continuar junto com o apoio que o presidente tem nos dado, junto ao lado do Rafinha, ao lado do Dorival, para que eu possa
continuar desenvolvendo um trabalho que faça, que ajude e colabore que o São Paulo volte a ser vencedor e no somatório dessas vitórias que nós possamos ter conquistas. Dorival, Rui, boa tarde. Bruno Faria, da Rádio CBN. Primeiro para o Dorival, depois para o Rui. Para o Dorival, você exaltou o momento do clube na 4ª posição do campeonato e falou sobre os trabalhos de Hernan Crespo e Roger. Então eu queria te ouvir o que dá para aproveitar dos trabalhos dos 2 treinadores no atual elenco. Para o Rui, você falou que é o responsável do setor ligado diretamente à entrada e saídas, seja de treinador ou até mesmo de jogadores. Você está há aproximadamente 5 anos e meio no São Paulo. A dívida explode, aumenta muito nesses últimos 5 anos. O quanto você, nesse setor, se sente responsável também por esse aumento da dívida do São Paulo? Obrigado. Eu acho que isso daí, quem vai nos mostrar é o dia a dia do clube. Naturalmente, observamos alguns aspectos. Quando as coisas não acontecem em determinados momentos, é natural que situações negativas apareçam, mas não só isso. Nós temos que buscarmos também os melhores jogos desenvolvidos por essa mesma equipe, onde alcançaram resultados interessantes e importantes, que vinham mantendo a equipe entre as melhores da competição até essa 16ª hoje rodada, até a 16ª rodada de um campeonato tão difícil como o nosso. Então, eu acho que coisas boas nós tivemos. Nós temos que buscar um resgate rápido de tudo isso. E quem vai nos passar essa condição também serão os atletas em campo. A partir daí, nós temos que apresentar mais sugestões para que possam serem trabalhadas e, a partir daí, inseridas dentro de um contexto de algo que já vem acontecendo. Ninguém aqui vai reiniciar do zero, ao contrário. Nós temos já uma maneira, uma estrutura de equipe e nós temos que procurar aproveitar o máximo possível tudo que vem sendo apresentado. Bom, em relação à tua pergunta, o São Paulo, todos nós sabemos, todos nós que trabalhamos no clube, que o São Paulo vem há muito tempo, antes mesmo da minha chegada, buscando um equilíbrio econômico-financeiro. Aliás, esse é o desafio da maioria dos clubes brasileiros, à exceção daqueles que têm aportes de sociedades anônimas esportivas ou aquelas sociedades anônimas que eu chamo de passionais, né, que o dono compra o clube e aí aporta um dinheiro que não tem nenhuma relação com a receita que o clube tem. O futebol, obviamente, que é o core business do clube, ele é responsável por esses endividamentos, né? Ele tem parte desse endividamento, mas eu prefiro destacar o que nós temos feito nos últimos anos. O São Paulo talvez seja o único clube da Série A do futebol brasileiro que em 2 anos e meio não adquiriu nenhum jogador, em termos de transfer. E quando o adquiriu, o fez com compensações absolutas. O que eu quero dizer, quando nós adquirimos o Enzo, para te dar um exemplo, e o Tapia, nós fizemos uma operação contábil, não saiu $1 da conta do São Paulo, né? O São Paulo, no passado, fez aproximadamente 250 milhões de reais de vendas. Isso é um valor muito significativo para um clube que em 2 anos e meio não adquiriu jogadores. E o São Paulo vem sendo, ao longo desses últimos anos, competitivo, mesmo com todas essas dificuldades econômico-financeiras. O futebol pode melhorar essa equação? Pode. E nós temos feito isso esse ano também, né? Todas as contratações que nós fizemos foram por empréstimo. Para citar um exemplo agora do Arthur, que é titular absoluto do time, eu poderia citar aqui o Danielzinho, eu poderia citar o Lucas Ramon, eu poderia citar o próprio Tolói, que foi ano passado, que quando veio foi criticado, e hoje a gente sente falta do Tolói. Enfim, citar tantos que vieram para cá, sempre numa condição que o São Paulo pode assumir do ponto de vista financeiro, né? É o ideal do ponto de vista competitivo? Não, porque os nossos concorrentes, é só pegar os 3 primeiros colocados do futebol brasileiro e aqueles que estão próximos de nós na pontuação, todos eles fizeram investimentos muito altos. Inclusive aqueles que estão na zona do rebaixamento, todos fizeram investimentos muito altos. Então, respondendo objetivamente a tua pergunta, mesmo com todas as dificuldades que nós temos, com todos os desafios que o presidente tem de continuar esse processo de reconstrução econômico-financeira do São Paulo, o São Paulo, no seu departamento de futebol, tem mantido um cenário competitivo, mesmo sendo bastante conservador no mercado, nas movimentações de mercado. Dorival, aqui. Boa tarde. Dorival, boa tarde. Boa sorte para você. Eu queria pedir permissão para fugir um pouquinho
do assunto São Paulo, para a gente falar do assunto mais comentado do dia. Você poderia ser você hoje lá no Museu da Manhã convocando a seleção brasileira, né? E pelas voltas que o mundo da bola dá, coincidentemente hoje você está sendo apresentado aqui no São Paulo, né, Dorival? E você não vai fugir da pergunta mais feita nas últimas semanas. Eu queria também, claro, saber a sua opinião. 3 perguntinhas. Você, eu acho que é uma das pessoas que mais tem autoridade para falar do Neymar por toda a sua vivência com ele desde o início da carreira, né, Dorival? Então, 3 perguntinhas numa só. Você acha que o Neymar vai ser convocado? Você acha que ele merece ser convocado? E se você está torcendo para ele ser convocado? Olha, eu acho que nós não temos um jogador que nem ele. Nos últimos anos foi um referencial, talvez seja aí o maior artilheiro do futebol brasileiro, vestindo a camisa da seleção mais importante do planeta. Torço muito para que isso aconteça, é uma decisão muito difícil, tenho certeza que está exigindo muito de cada componente da comissão técnica da seleção. A definição será naturalmente, ou já devam estar com essa definição formalizada, mas fica aqui a minha torcida para que isso aconteça. É um jogador muito importante, acima da média, e mesmo entendendo que, em razão das lesões que teve, ainda não esteja nas suas melhores condições, mas é um jogador que pode fazer a diferença em uma, 2 jogadas. Vamos aguardar. A definição fica para o outro lado. Aqui, Dorival, tudo bem? Prazer em falar com você de novo. No seu último trabalho, você, em vários momentos, solicitou a contratação de reforços, não de maneira veemente, mas com o passar do tempo, o senhor pediu a contratação de reforços. Eu queria saber se aqui no São Paulo, dentro dessa conversa que o senhor teve com o Rui, com o presidente, com o Rafinha, foi colocada essa situação, se você enxerga que o São Paulo precisa de reforços ou se você vai trabalhar até o final do ano com esse mesmo elenco. No dia da nossa primeira conversa, foi uma colocação feita, inclusive, pelo Rafinha e pelo Rui, que nós teríamos o aceite já do presidente para a chegada de alguns elementos. Então, não foi uma colocação minha, foi antecipado esse fato, naturalmente dentro do contexto, dentro das necessidades e dentro das possibilidades do clube, algo possa vir a acontecer. Vamos ter calma para que possamos conduzir esse processo com toda a transparência possível e vendo sempre o melhor ao clube. O que eu espero é poder contar com esses jovens valores que aqui estão, que estão começando a serem inseridos no elenco. Eu acho que vocês sempre acompanharam meus trabalhos, eu sempre procurei valorizar muito esses garotos. Na última passagem, William Gomes, Henrique, foram jogadores que foram fundamentais e vinham num processo de crescimento para que pudessem alcançarem os seus espaços aí logo na sequência, e isso veio a acontecer. São jogadores que passam a ser uma condição muito positiva ao clube para que possa transferir, né, essa condição do futebol, poder estar criando em casa e dando possibilidades de uma venda futura. Eu acho que o São Paulo sempre valorizou muito o trabalho realizado no CT de Cotia e tem que continuar sendo dessa maneira. Tendo necessidade, eu acho que nós poderemos ir ao mercado desde que tenhamos possibilidades e condições para que isso seja feito. Dorival, tudo bem? Em cima dessa sua resposta, inclusive, eu queria entender qual é a sua visão em cima do que dá para fazer, pelo menos a curto prazo, um planejamento do que você pensa para esse restante de temporada do São Paulo. Porque, tudo bem que a temporada começou cedo, de fato, esse ano, mas parece que foram 4 anos dentro de 5 meses no São Paulo.
O Crespo chegou a falar que o São Paulo lutaria para chegar aos 45 pontos no Campeonato Brasileiro. Quando o Rafinha chegou, ele falou que não, que o São Paulo ia lutar na parte de cima da tabela. Tem a Copa Sul-Americana, foi eliminado da Copa do Brasil, mas luta na parte de cima do Brasileiro, há uma certa dualidade até de contextos. Como é que você enxerga? Já dá para pensar num objetivo para a temporada? Isso daí é para a gente ter consciência que a Copa do Brasil não é um campeonato aleatório, tem um valor muito grande. Eu costumo dizer e pontuar que em muitos momentos passa a ser até mais difícil se jogar uma Copa do Brasil do que uma Libertadores, em muitos momentos. Naturalmente que quando as fases afunilam, nós ganhamos aí as dificuldades das equipes sul-americanas, né, de argentinos, de uruguaios, paraguaios, chilenos, enfim, equatorianos e colombianos, sempre traduzindo e fazendo com que seja uma grande competição, mas a Copa do Brasil tem um nível muito alto, muito difícil de se jogar. Algumas equipes vão ficando pelo meio do caminho, como acabou, infelizmente, acontecendo com a nossa equipe, muito em razão das dificuldades que são apresentadas. O que eu acho é que nós temos que ter consciência do que estamos vivendo nesse momento. Um primeiro passo é a recuperação dessa confiança que vem nos faltando nesse instante, para que aí sim nós possamos ter um planejamento daquilo que possamos alcançar. Eu acho que esse será o nosso grande desafio, justamente tentarmos provocar uma condição em que exista uma mudança rápida e uma preparação para um reinício futuro aí, até porque essa pré-temporada inicial que nós tivemos acabou prejudicando muito a maioria dos nossos clubes, e eu vejo aí muitas equipes passando dificuldades ao longo da temporada em razão da falta de dias, né, no início, que fizessem com que nós tivéssemos campeonatos um pouco mais equilibrados. Todos eles foram muito difíceis e nós tivemos que reaprender com os nossos calendários o que vem acontecendo já há alguns anos. Por isso que o treinador brasileiro, ele ainda que sempre muito questionado, eu dou muito valor, porque só eu vejo e entendo tudo o que acontece e como ficam difíceis as disputas a cada ano que passa, você tendo que conviver com um leque de problemas que nos pegam desde o início de preparação, meio delas e finais de competições, onde as equipes que se destaquem acabam tendo um problema ainda maior quando se afunilam as decisões e as disputas mais importantes. Dorival, boa tarde. Seja Nona do Lance. Seja bem-vindo novamente. Se você me permite, eu queria emendar uma pergunta na outra. Primeiro, quando você foi apresentado pelo Rui, ele disse que você abriu uma exceção e aceitou assumir um contrato de 6 meses, que é uma coisa que você não costuma fazer. Eu queria saber o porquê dessa escolha, até porque muito se falava que talvez o senhor tivesse um lapso de tempo entre assumir uma equipe e outra desde o seu último trabalho. Então, por que você aceitou essa condição no São Paulo? E você tem batido muito na tecla da confiança, né? E a confiança foi uma palavra muito utilizada por algumas lideranças do elenco, como o Calério, o Rafael. Nos últimos resultados negativos do time, eu queria saber se você chegou a conversar com essas figuras do elenco, que foram figuras que trabalharam com você no passado, e se eles já passaram para você algumas demandas ou algumas questões que eles têm trazido nessa fase que o time tem atravessado. Bom, primeiro assim, eu não voltaria tão cedo realmente, e quando eu recebi a ligação do presidente, eu entendi logo depois da partida, era por volta de meia-noite, depois da última partida com o Juventude em Caxias, eu entendia aquilo que vinha acontecendo e, enfim, eu tinha uma viagem marcada, inclusive, para fora, mas acabei repensando toda essa situação. E eu tenho um compromisso com São Paulo, eu assumo esse compromisso e vou procurar entregar o meu melhor aqui dentro. Podem ter certeza disso. Eu vou fazer o máximo possível para que a gente possa resgatar
novamente esse momento que foi vivido por esse mesmo grupo há pouco tempo. Eu acho que é um trabalho que eu espero seja a sequência daquilo que vinha sendo aplicado aqui, para que possamos retomar esse mesmo nível de atuações que a equipe vinha tendo. Com relação aos jogadores, não. Eu acho que nós temos a obrigação de irmos conhecendo os problemas todos, mas eu procuro fazer os contatos aqui pessoalmente, no dia a dia. Eu acho que você também tem que dar um tempo para que esses mesmos jogadores, não só aqueles que eu já conheço, mas outros, criem uma confiança na sua pessoa para que possam se abrirem um pouco mais e a partir daí a gente perceba onde possa ou não, deva ou não atuar. Eu acho que esse é o papel de liderança mais importante, provocarmos também condições em que eles entendam o que nós queremos, taticamente, uma alteração ou outra, volto a dizer, aproveitando sempre aquilo que vinha sendo desenvolvido, ninguém deixa de jogar, ninguém esquece a sua melhor condição. Eu acho que tudo é você poder recuperar aquilo que vinha sendo feito e desenvolver processos em que você encontre novas soluções e apresentem sugestões, apresente, né, no caso a comissão, sugestões para que esses jogadores possam reencontrar não só a confiança, mas acima de tudo tenham um leque de opções e busquem mais situações em que os resultados voltem a acontecer. Dorival, boa tarde aqui no meio. Leonardo do Estadão. Foi citada já a convocação de hoje, poderia ser a sua convocação na seleção também. E eu queria saber, de modo pessoal, uma perspectiva pessoal sua, como você lida com o simbolismo de retornar ao São Paulo, coincidentemente, nesta data. Você falou em compromisso, falou que teve que cancelar a viagem até. Eu queria saber a perspectiva pessoal do Dorival com esse retorno e também com esse simbolismo de ser no mesmo dia da convocação. Eu tenho um respeito por todos os clubes que passei, um respeito muito grande. Graças a Deus, o segundo clube que eu volto por uma terceira vez, Flamengo e São Paulo. Voltei 2 vezes a Vasco, Santos. Eu acho que isso daí é uma satisfação. Você ter uma carreira aí de quase mais de 20, 21, 22 anos, graças a Deus, consolidada por essas situações que se repetem a cada momento. Eu acho que esse é o principal objetivo de um treinador. Às vezes as pessoas falam, olha, são ganhos, são conquistas, eu nunca vejo por esse lado. São consequências de trabalhos, conquistas. Agora, o principal é você deixar algum legado dentro dos seus clubes. E eu acho que isso é que acaba provocando uma situação muito positiva nesse grupo de trabalho que eu tenho. É que nós, graças a Deus, conseguimos entregar e deixarmos um legado nos clubes, o que acabe provocando uma nova situação de um possível retorno. Eu estou muito animado, muito confiante e vou tentar fazer o meu melhor aqui dentro mais uma vez. Dorival Rui, boa tarde. Dorival, boa sorte nesse novo ciclo no São Paulo. Aqui, o torcedor de São Paulo, o último time que ele viu sendo comandado por você foi aquele campeão da Copa do Brasil, que tinha o Caio Paulista muito avançado pela esquerda. Hoje você tem um cara, e eu tive com você na seleção, podia acompanhar você fazer isso com o Wendel, que é um cara que está com você hoje nesse seu elenco. É uma possibilidade que você enxerga para esse time, falando taticamente, uma saída de 3 com o lateral muito avançado, dando amplitude? É isso que o torcedor pode esperar de você? E Rui, o Dorival abriu um pouquinho, falou sobre reforços na janela do meio do ano. Eu queria saber se vocês já têm um levantamento de quantos reforços o torcedor pode esperar agora. Obrigado. Bom, assim, eu acho que nós temos que ter, primeiro, a noção do que nós teremos, porque você ter a visão de uma partida ou outra, você não tem a percepção real daquilo que você tenha em mãos. Então, as características a gente vai, ainda que conheça a grande maioria de jogadores, mas você vai tendo uma intimidade um pouco maior no dia a dia. Aquele time, nós podíamos fazer isso porque nós tínhamos um jogador como o Rafinha, que naquele momento, executando a função que executava como um terceiro homem, ou
alguns queiram colocar como terceiro zagueiro, que não era na realidade um terceiro zagueiro, mas que tinha também possibilidade de um apoio, porque tinha uma ótima saída, ele participava ofensivamente um pouco menos do que Caio. Caio tinha uma liberdade um pouco maior, porém Rafinha tinha uma função que era fundamental e um diferencial na nossa equipe, que dava uma consistência muito grande. Nós pouco sofríamos consequências e tínhamos possibilidade de criação muito grande. Agora nós temos que perceber isso. Eu conheço muito bem a característica do Wendel, tenho que conhecer a característica dos demais que estão ao lado, que estão à frente, de quem esteja disputando a posição com o Wendel. Eu acho que isso tudo é um contexto que o dia a dia vai te dando. E você vai, a partir daí, apresentando, quando eu falo apresentando sugestões aos atletas, é justamente isso. Mudando funções, alterando, eu acho que é esse quebra-cabeça que faz com que você, de repente, encontre caminhos em que possa facilitar ou melhorar as condições da sua equipe. Bom, a primeira etapa da nossa reunião com o Dorival foi de, obviamente, compartilhar com ele a situação do nosso elenco, as projeções a médio e longo prazo, e o que nos chamou muita atenção, embora não nos surpreendesse, é o conhecimento profundo que o Dorival tem da nossa equipe, mesmo à distância, e ele foi muito claro em dizer a mim e ao Rafinha de que ele confiava muito no nosso elenco e que considerava o nosso grupo de trabalho muito qualificado, ou seja, o Dorival não pediu o reforço. Nós colocamos ao Dorival que, pela necessidade que temos de atender o orçamento e porque provavelmente teremos que nos afastar desse elenco que hoje nós entendemos que está apto a buscar o que de melhor pudermos conseguir nas competições, e sempre, por se tratar de São Paulo, estar no topo e buscando títulos, ponderando que teremos saídas, o Dorival disse sim, e se saírem, teremos chance de buscar no mercado, e dentro daquilo que o próprio Dorival destacou, o presidente tem falado, nesse perfil que eu disse ao teu colega, de atletas, de sermos criativos, de buscar atletas que nós não tenhamos que fazer grande desembolso, de buscar trocas, composições, como fizemos recentemente aí com o Arthur, o Ferrarese, enfim, nós reforçaremos a equipe sempre respeitando essa premissa que é fundamental e que o presidente nos cobra muito, de ter cuidado com a questão econômico-financeira. Mas eu queria destacar muito que, desde o início, quando nós apresentamos essa informação para o Dorival, ele se mostrou muito satisfeito com o elenco que temos, até porque muitos deles foram solicitados pelo próprio Dorival, né? As contratações que nós fizemos do passado e que hoje são protagonistas do time foram contratações debatidas e solicitadas pelo próprio Dorival. Então, eu acho que esse é um esclarecimento importante de ser feito também. Dorival, tudo bem? Boa tarde, Felipe Oliveira, da Nova Brasil FM. Você chega num momento do clube de mudança de treinador, e hoje, um ano de 2026, que o torcedor teve expectativas altas, baixas, e isso com o início do ano turbulento para uma mudança de presidente, depois uma mudança de treinador e agora com a sua chegada. Queria que você falasse um pouco diretamente com o torcedor. Como que você acha que a sua chegada pode ser um porto seguro para esse torcedor que hoje se encontra talvez distante do São Paulo? E se você pudesse mandar um recado para a torcida? Eu acho que o recado é que o torcedor nunca abandonou o São Paulo, nunca abandonou o Morumbi. E eu tenho certeza que esse apoio vai acontecer. A presença do torcedor, ela é fundamental. Eu acho que o maior exemplo foi justamente nessa última passagem. Se em 2017 a força das arquibancadas fizeram com que nós conseguíssemos uma recuperação dentro do próprio Campeonato Brasileiro, e aquilo é que nos deu uma sustentação muito grande para que pudéssemos encontrar um caminho que não era simples, não era fácil, era um momento muito difícil. As pessoas não têm ideia, às vezes, do que se passa dentro de um grupo de trabalho, e aquele 2017 foi muito complicado. Já em 23, a gente pediu ao torcedor que tivesse um pouco de paciência, porque eu via muitas qualidades nesse grupo, e elas melhoraram ainda mais logo depois com a chegada do Lucas, que fez com que o time ainda crescesse e tivesse um comportamento ainda melhor. Mas eu espero novamente que nós tenhamos essa participação, que o torcedor volte a acreditar, volte a confiar, volte a se manifestar. Não vai ser um trabalho simples, não.
Não achem que, olha, chegou aqui, resolve os problemas. Não, não é assim. Eu também tive problemas ali do lado. Fizemos de tudo para encontrarmos um caminho nos últimos jogos e não conseguimos. Então, assim, nós temos que ser realistas acima de tudo, mas o principal de tudo isso é que nós estejamos conscientes que dificuldades acontecerão, mas juntos nós poderemos encontrar caminhos. E é esse caminho que ele poderá ser facilitado com a presença, com a participação do nosso torcedor novamente. Eu acho que quem viu o Morumbi, como nós já vimos, ver nesses últimos jogos aí 16 mil pessoas, 20 mil pessoas, quase que o Morumbi vazio em razão de uma situação que nós mesmos provocamos. Então, nós temos que voltar a movimentar o nosso torcedor, a gerarmos um fato para que esse torcedor volte a acreditar em todos nós. Eu até falo dessa maneira porque já me considero não só o comandante de um grupo, mas, acima de tudo, parte integrante de um processo em que todos nós deveremos participar um pouco mais para que exista uma recuperação dessa grande equipe. Dorival, Rui, boa tarde. Matheus Ribeiro, TV Globo. Minha pergunta vai ao Dorival, que nos últimos anos você se especializou especialmente como um técnico de sucesso em mata-mata, né? Venceu a Copa do Brasil com São Paulo, com Flamengo e com Corinthians. Nesse ano, São Paulo já foi eliminado da Copa do Brasil, mas ainda tem pela frente uma competição mata-mata internacional, além do brasileiro. Claro, você comentou a respeito de planejamento, que ainda é cedo para falar, mas existe alguma prioridade com relação a algum desses dois campeonatos, visando essa sua característica nos últimos anos de conseguir ter bom desempenho em mata-mata, mas além de ter o brasileiro pela frente também, que é importante, como você comentou? Eu acho que nós não temos que priorizar. Todas as vezes que eu tive possibilidades, eu também fui 2 vezes vice-campeão brasileiro. Eu também sei jogar esse tipo de competição. Ganhei um título brasileiro com o Vasco, ainda que seja uma Série B, mas muitas equipes grandes jogaram Série B e não conquistaram o título. E nós tivemos uma conquista até, graças a Deus, bem tranquila. Então, assim, quando eu tive possibilidades de ter as melhores equipes, eu não consegui ter uma sequência dentro dessas mesas. Que foram com o Santos em 2010, que eu tinha naquela ocasião, com certeza, uma das melhores equipes do futebol brasileiro. Havíamos ganho 2 campeonatos e era, naquela ocasião da minha saída, éramos 3º colocados naquela situação. Então, assim, eu também conheço os caminhos de campeonatos de irregularidade. E preciso que todos acreditem, que todos confiem, porque nós também sabemos chegar. Agora, tudo é questão de tempo. Não vou priorizar nenhuma competição, vou tentar fazer o melhor possível em todas elas, para que alcancemos aí, se Deus quiser, os melhores resultados em um momento difícil que estamos passando, mas que depende única e exclusivamente das nossas condições para buscarmos uma recuperação dentro desse campeonato. Dorival, Rui, boa tarde. Otávio Rocha, da Vável Brasil. Dorival, você que chegou agora ao São Paulo aos 64 anos, se tornou um treinador mais velho a chegar no São Paulo na história do clube, superando Emerson Leão. E na sua história como treinador, você já teve problemas com jogadores, né? O caso do Neymar lá no pênalti, que ele acabou ficando nervoso que não bateu. No Corinthians agora você teve problema com o Martínez. E o Rui iniciou a coletiva falando sobre a Arboleda. Você participou deu algum pitaco sobre essa não reentregação da Arboleda? Você acredita ainda em uma possível recuperação do jogador? E uma outra pergunta também, por favor, como é que é ter o Rafinha agora como dirigente do clube, né? Como que vai ser esse contato de vocês? Para o Rui Costa, eu queria perguntar sobre outro jogador que está afastado também, que é o Mike. Coincidentemente ou não, ele postou uma foto com a Arboleda, depois disso acabou sendo afastado, mas como que está sendo esse período com o Mike, se ainda vai ser reintegrado antes da Copa do Mundo, como que está sendo essa conversa também com o jogador da base de São Paulo? Obrigado. Bom, primeiro, o problema com o Neymar. Eu não tive nenhum problema com o Neymar. Nós tivemos uma situação que já tinha sido resolvida. A diretoria entendeu que não existiria uma punição para o Neymar. Não existindo uma punição, parte disciplinar, eu jamais abriria a mão em qualquer equipe que eu fui, desde a minha primeira equipe até a última. Então, isso para mim é fundamental. Mais importante do que qualquer atleta são as entidades. E isso eu nunca abri mão na minha vida.
Aconteceu deles acharem o contrário, eu sempre respeitei, mas com o Neymar a nossa situação estava resolvida aquele dia mesmo à noite. Com o Martínez, o problema não foi Dorival, o problema foi o Martínez com ele próprio. Até porque quem ficou afastado fora do país não foi o Dorival, foi o atleta. Então ele tinha que ter resolvido o problema dele com a diretoria do Esporte Clube Corinthians Paulista. E o Arboleda agora, ele foi muito importante para mim na minha passagem aqui dentro. Foi um jogador fundamental para aquela conquista. Aliás, desde 2017 que eu tive a oportunidade de estar com o Arboleda. Agora, aconteceu um problema e isso tem que ser resolvido. Disciplina, ela cabe em qualquer lugar e ela tem que fazermos prevalecer. Eu também entendo dessa forma o comportamento da diretoria do São Paulo. Bom, em relação ao Mike, o nosso compromisso aqui é sempre respeitar os atletas que entendem e compreendem o que é estar no futebol profissional do São Paulo Futebol Clube. Independente de quantos anos tenham, de idade, quanto tempo de clube, quem está aqui no São Paulo Futebol Clube, sobretudo no profissional, ele tem que entender que isso exige compromisso, disciplina e muito trabalho. Só, desculpe, mas com o Rafinha eu o conheci como atleta. Estou começando a conhecer como dirigente agora, tá bom? Vamos ter tempo aí, mas espero que ele seja muito feliz, até porque é um cara que sempre prevaleceu nos clubes que atuou, sempre teve muita personalidade, e isso foi muito importante, porque você ter um comando dentro de campo, ele é fundamental. E eu espero que ele possa ser tão feliz quanto foi como atleta nessa nova função. Bom, complementando, então, muitos falam, parar para ouvir o professor falar do Rafinha, eu paro com o maior prazer. Mas respondendo a tua pergunta de forma objetiva, hoje o Mike treina com o Arboleda, mas não são situações idênticas, né? O Mike sabe por que está treinando afastado, o Mike sabe por que precisa retomar um caminho de comprometimento com aquilo que se exige de um profissional que atue no São Paulo. Quando ele recuperar esse processo, quando ele entender, e quando nós entendemos, sobretudo, que ele voltou a ser um atleta que merece estar conosco, ele será reintegrado. São situações completamente distintas, embora treinem no mesmo turno, com a mesma equipe, porque isso é fundamental para o nosso planejamento. Dorival? Desculpa. Alexandre Vieira, Bola VIP Brasil, seja bem-vindo novamente. Eu queria, se me permite, duas questões mais imediatas. O São Paulo tem mais 4 jogos até a pausa da Copa do Mundo. Se você está pensando em algum planejamento inicial para conquistar pontos e depois, na pausa, implementar melhor a sua filosofia de jogo. E nos últimos jogos, o São Paulo acabou jogando com 2 zagueiros canhotos. E para muitos houve muita dificuldade. Já para amanhã, você pretende modificar o esquema ou improvisar algum jogador ou subir o Isaac da base, por exemplo, que é um jogador que tem chamado a atenção? E para o Rui, na coletiva do Roger, um dos temas que foi abordado foi essa competitividade, que o São Paulo tem que estar sempre brigando por títulos, pensando em brigar por títulos e não por 45 pontos. Após a eliminação do Juventude, após toda essa pressão, você segue acreditando que o São Paulo pode ser campeão em 2026? Bem, eu acho que isso tudo a gente vai conhecendo aos poucos. As definições de posições, as necessidades, os problemas que estamos enfrentando. Então, tudo isso é que vai fazendo ou vai nos moldando para determinadas escalações. Eu acho que a partir do momento que pisarmos aí no dia de hoje, nós já teremos algumas condições pré-definidas e estabelecidas. Eu acho que aos poucos vão acontecendo e mudanças, quando necessárias, elas serão feitas desde que tenhamos opções e possibilidades mais de definições. Bom, eu acredito que a frustração e a tristeza que nós ainda temos hoje, e ela é também do nosso torcedor, em função de termos saído da Copa do Brasil, ela é maior e mais contundente exatamente porque nós tínhamos convicção que poderíamos ser campeões dessa competição. Por isso, além de todo o processo que é perder por uma equipe que nós temos muito respeito pelo Juventude, mas o São Paulo tem a obrigação de superar o Juventude em qualquer circunstância, né?
E ano passado nós sentimos a mesma frustração. Ela passa muito pela grandeza do São Paulo, mas pela convicção que temos de que o São Paulo pode sim brigar por títulos esse ano. Com dificuldades, sabendo da nossa realidade. E, portanto, eu continuo acreditando que nós podemos sim conquistar ou buscar um protagonismo maior na competição. Não é à toa que nós estamos brigando na parte de cima da tabela do Campeonato Brasileiro, que é o campeonato mais difícil do mundo. E nós trouxemos de volta um treinador que no primeiro dia que aqui esteve, e o Rafinha é testemunha disso, reuniu os atletas no auditório e disse: eu vim aqui para ser campeão com vocês. E naquele momento, a gente se entreolhava assim e imaginava, será que é possível? E ele fez com que nós todos acreditássemos que era possível. Porque ele entendeu perfeitamente o significado, porque ele conhece o São Paulo muito mais que todos nós aqui, o que significa vestir essa camisa e o quanto é importante transmitir para o nosso torcedor e para os jogadores, para os atletas, que quem veste essa camisa nunca pode pensar em outra coisa que não seja ser campeão. Né? Com todos os desafios que nós temos, com todas as dificuldades, repito, eu sou muito transparente com o nosso torcedor, mas nós estamos hoje aqui imbuídos desse espírito de retomar um caminho de vitórias que consolide esse processo de chegar à conquista. A conquista não é algo que se chega declarando simplesmente, ela é um processo. E é nisso que nós acreditamos. Nós acreditamos muito nesse processo e temos ao nosso lado aqui, no comando técnico, alguém que sempre que esteve aqui fez com que nós acreditássemos a cada minuto, a cada dia que era possível competir e ser campeão. Boa tarde, Dorival, aqui no meio. Lincoln Oliveira, da Rádio Exclusiva e da Rede Ronaldo. Você já citou a importância, né, das categorias de base, de Cotia, e diante da necessidade, você vai prezar muito dos garotos da base. Queria saber como é que você pretende fazer essa integração, né, dos jogadores que já estão no elenco para o time titular, diante de um momento conturbado também esportivo do São Paulo nos últimos jogos, 6 jogos sem vencer, que também para não passar por uma fritura com a torcida, e se você enxerga algum desses jogadores já mais pronto para entrar no time titular. Olha, eu acho que isso tudo tem que ser feito de uma maneira gradativa, tranquila, dentro de uma naturalidade. O que eu vejo é que o jogador criado dentro do clube, ele tem uma identificação muito grande com a equipe, e isso gera uma movimentação dentro do nosso ambiente de trabalho, quer seja aqui dentro de São Paulo, qualquer situação, em qualquer clube que aconteça. Então, eu sempre procurei dar muito valor a esses garotos, porque eu sempre acreditei muito que, independente do momento que você esteja vivendo, você dando um pouco de responsabilidade, eles dão uma resposta. Porque a maior preparação que acontece é justamente ao longo dos anos eles estarem atuando, vestindo a camisa de suas equipes nas diversas faixas, né, de crescimento do atleta e jogando grandes jogos, grandes clássicos. Quando ele chega muito mais preparado, em condições de poder dar um retorno. Tudo é questão de oportunizar. Quem dá a oportunidade, eu acho que sempre acredita que um fato novo possa vir a acontecer. E isso mexe com todo o grupo de trabalho. Por isso que eu sempre confiei muito nesses atletas, desde a primeira equipe que eu dirigi, que foi Figueirense, de Santa Catarina. Iniciando lá com o Felipe Luiz, que depois disso veio a finalizar praticamente a carreira com a gente, ou seja, iniciando, finalizando e agora vendo esse novo momento do Felipe aí já como treinador. Então eu estou vendo que realmente eu fiquei velho e que eu estou sendo hoje o treinador mais longevo do São Paulo na terceira passagem, o que para mim é um grande prazer, é uma grande satisfação. Mas tudo vai acontecer com naturalidade, desde que ele tenha merecimentos e esteja preparado. A percepção é o campo que te dá. Boa tarde, Júlia Fernanda da Rádio Crack Neto. Dorival, eu gostaria que você falasse qual foi o projeto que o São Paulo te apresentou, de médio a longo prazo, e também o sentimento de estar aqui de volta. O torcedor queria muito você de volta, pedia você aqui no São Paulo. Então, eu gostaria que você falasse sobre essas duas coisas. Obrigada e boa sorte. Então, o projeto foi de curto prazo. E esse curto prazo exige um choque rápido. É o que a gente precisa buscar nesse momento.
O objetivo de um retorno eu sempre tive, naturalmente. Por quê? Porque a minha saída aqui foi num momento importante de uma mudança do clube que vinha encontrando resultados importantes. Eu espero poder retomar todo esse processo, mesmo sendo 2 anos e pouco depois, mas eu espero poder retomar esse momento, essa condição. Me sinto muito, muito motivado, preparado para que tudo isso aconteça e vou tentar fazer o meu melhor para que esse primeiro impacto ele possa nos ajudar aí numa recuperação, mas o principal é depois o desenvolvimento de um trabalho. Você tem contrato até o final do ano? Não me importa. É a forma como o São Paulo encontrou de podermos estar juntos. Então, eu tenho que só valorizar e agradecer. O que vai acontecer futuramente eu não sei, mas eu espero que eu possa, nesse período, deixar o meu melhor aqui dentro. Conto muito com o apoio do torcedor, acredito muito na força do nosso torcedor para que essa recuperação aconteça e, se Deus quiser, que já inicie o mais rápido possível. Encerramos então a apresentação oficial do técnico Dorival Júnior. Obrigado a todos os presentes e a todos que nos acompanharam para as redes do clube.